Meu nome é Margarida Andrade Lima, tenho 72 anos e, até pouco tempo atrás, meu mundo tinha o cheiro da sopa de legumes da minha nora, Letícia. Um aroma de cuidado, de afeto, que se espalhava pela casa e que, eu acreditava, era o perfume da minha sorte. Após uma queda feia que me deixou com a mobilidade reduzida, meu filho, Marcos, e sua esposa, Letícia, insistiram que eu viesse morar com eles. Ela era a personificação da paciência, sempre com um sorriso nos lábios e uma tigela de sopa quente nas mãos. É para fortalecer, sogrinha. Cheia de vitaminas para a senhora se recuperar logo, ela dizia com uma doçura que aquecia meu coração. Mas havia algo errado. A sopa, que deveria me curar, parecia me afundar em uma névoa constante de cansaço e confusão. Meus dias se tornaram um borrão de cochilos pesados e uma fraqueza que não condizia com a fratura no meu quadril, que já deveria estar cicatrizando. Eu, que sempre tive uma mente afiada como uma agulha, comecei a me sentir lenta, meus pensamentos se arrastando, como se estivessem atolados na lama. Marcos, meu filho, vi a dedicação da esposa com admiração. Você tirou a sorte grande, mãe. A Letícia nasceu para cuidar dos outros, ele dizia, alheio à névoa que se instalava em meus olhos. Mas foi em uma noite, enquanto eu assistia a um programa de TV antigo, que a primeira peça do quebra-cabeça se encaixou. O programa mostrava uma reportagem sobre um famoso golpe de estelionato ocorrido anos atrás em outra cidade. A câmera focou no rosto de uma das cúmplices, uma moça jovem, de olhar assustado, que foi presa e depois desapareceu. E eu a reconheci. O formato do rosto, o jeito de inclinar a cabeça, era a Letícia. Uma versão mais jovem, com outro nome, mas era ela. Meu corpo gelou. Poderia ser uma coincidência? Uma semelhança? Mas a minha intuição, a velha amiga que nunca falha, gritava que não. Tinha cheiro de perigo. Letícia não era a enfermeira dedicada que todos viam. Ela era uma atriz e eu era sua plateia cativa, aplaudindo meu próprio envenenamento lento. A doença que ela estava curando era a mesma que ela estava causando. E eu precisava descobrir por quê, antes que a névoa se tornasse escuridão permanente. Para entender a audácia de Letícia, é preciso entender o terreno fértil de culpa e sacrifício em que ela plantou sua farsa. Meu filho Marcos sempre foi um bom menino, mas fraco de vontade, facilmente influenciado. Quando ele conheceu Letícia, eu vi como os olhos dela brilhavam, não de amor por ele, mas de ambição pela vida confortável que ele, como gerente de banco, poderia proporcionar. O problema é que a vida deles era uma fachada. Moravam em um apartamento caro, dirigiam um carro do ano, mas viviam afogados em dívidas. Fui eu quem o salvou da falência mais de uma vez. Vendi meu pequeno apartamento na praia, a única herança que meus pais me deixaram, para quitar uma dívida de agiota que Marcos fez por má gestão. É a última vez, mãe, eu juro. A partir de agora, a gente vai se organizar, ele prometeu com os olhos cheios de lágrimas de crocodilo. Eu acreditei. E, por um tempo, eles pareceram se endireitar. A minha queda, no entanto, foi a oportunidade que Letícia esperava. Um acidente doméstico, uma fratura no quadril e, de repente, eu me tornei dependente. A insistência deles para que eu fosse morar em sua casa foi apresentada como um ato de amor filial. A senhora não pode ficar sozinha, mãe. É perigoso. Com a gente, a senhora terá todo o cuidado do mundo, disse Marcos. Na verdade, eles não estavam me trazendo para perto. Estavam trazendo o cofre para dentro de casa. Letícia assumiu o controle da minha vida com uma eficiência assustadora. Ela administrava meus remédios, minhas finanças, minhas visitas. Afastou minhas amigas com desculpas educadas. A dona Margarida está muito cansada hoje, meninas. A visita pode agitá-la.
Ela me isolou, criando uma bolha onde sua palavra era a única lei e sua sopa, o único remédio. A sopa começou como um caldo de galinha inocente, mas, aos poucos, senti que algo mudava. O sabor ficava ligeiramente mais amargo, e depois de tomá-la, uma sonolência avassaladora me dominava. Eu dormia por horas, acordava grogue, com a memória falhando. Quando eu reclamava com Marcos, ele dizia: "Mãe, é a medicação para a dor. A Letícia está seguindo à risca o que o médico receitou." Mas o médico não havia receitado aquela névoa, aquele apagão mental. A lembrança daquela reportagem antiga foi a fagulha que acendeu a luz na minha escuridão. Eu precisava confirmar minha suspeita. Eu precisava de provas. Fingindo um interesse repentino por tecnologia para me conectar com o mundo, pedi a Marcos que me trouxesse meu velho tablet, que estava guardado na minha antiga casa. "Que bom que a senhora está se animando, mãe", disse ele, feliz em me ver melhorar. Ele trouxe o tablet, sem imaginar que não era com o mundo que eu queria me conectar, mas com o passado sombrio da sua esposa. A minha cama se tornou minha central de investigação. De dia, eu era a sogra dócil que tomava a sopa e agradecia. À noite, quando a casa mergulhava no silêncio, a verdadeira Margarida despertava. Com o tablet apoiado no colo e os dedos trêmulos, mergulhei nos arquivos da internet. A busca era difícil. Eu tinha apenas um rosto, uma cidade e a memória de um escândalo. Digitei palavras-chave: golpe, estelionato, fraude imobiliária, junto com o nome da cidade que a reportagem mencionava. Foram noites em claro, lendo notícias antigas, passando por centenas de fotos. Minha esperança começava a diminuir, até que, em um pequeno blog de notícias locais, eu encontrei. A matéria era de 8 anos atrás. O título: "Quadrilha que aplicava o golpe do falso cuidador é presa." E lá estava a foto. A mesma moça, mais jovem, com o cabelo diferente, mas com os mesmos olhos frios. O nome dela não era Letícia, era Angélica. A matéria detalhava o esquema. Angélica e seus comparsas identificavam idosos ricos e solitários. Ela se aproximava, fingindo ser uma cuidadora dedicada ou uma parente distante. Ganhava a confiança da vítima e, aos poucos, com o uso de sedativos leves misturados à comida, a induzia a um estado de confusão mental. O objetivo era conseguir uma procuração de plenos poderes ou forçar a assinatura de documentos de transferência de bens. Angélica havia sido presa, mas, por ser ré primária e ter colaborado com a polícia, cumpriu uma pena curta e desapareceu. Meu sangue gelou. Não era uma coincidência. Era o mesmo roteiro. A sopa, a fraqueza, a confusão. Ela estava repetindo o mesmo golpe, mas desta vez a vítima era a mãe do seu marido. O poder que senti naquele momento não era de força física, mas de conhecimento. A velha doente agora sabia exatamente o jogo que estava sendo jogado. Salvei a matéria, as fotos, os nomes. Criei um e-mail anônimo e enviei tudo para um único destinatário. Minha sobrinha e afilhada, Beatriz, uma jovem advogada criminalista em ascensão, a pessoa mais inteligente e destemida que eu conhecia. O assunto do e-mail era apenas uma frase: "Bia, preciso da sua ajuda." A história se repete. Eu sabia que não precisava de mais nada. Bia entenderia. Agora, eu precisava de uma prova material. Eu precisava de uma amostra daquela sopa. No dia seguinte, quando Letícia me trouxe a tigela fumegante, eu usei a tática mais antiga do mundo. Ai, minha querida, que cheiro maravilhoso! Mas minha garganta está tão seca. Pode me trazer um copo d'água com limão, por favor? Enquanto ela estava na cozinha, peguei um pequeno frasco de remédio vazio que guardava no bolso e, com as mãos trêmulas, coletei uma amostra da sopa. Escondi o frasco no fundo da minha gaveta de roupas íntimas. Eu tinha o passado dela e a prova do presente.
O próximo passo não era confrontá-la, era armar o palco para a sua queda. A resposta de Beatriz veio em menos de 24 horas. Um e-mail criptografado com instruções claras. Madrinha, não demonstre nada. Continue sendo a vítima perfeita. Consegui um contato em um laboratório de confiança. Precisamos de uma amostra da sopa para análise toxicológica. E o mais importante, precisamos pegá-la em flagrante. A confissão é a rainha das provas. O desafio era tirar a amostra de casa. Usei a única aliada que Letícia me permitia ter. A enfermeira, que vinha uma vez por semana, aplicar uma injeção de vitaminas. A senhora Célia, uma senhora de bom coração que eu sentia que desconfiava de algo. Na visita seguinte, enquanto Letícia estava no telefone, passei um bilhete para a Célia, junto com o frasco escondido em um lenço. O bilhete dizia: leve para este endereço. É uma emergência. Não comente com ninguém. Vi os olhos de Célia se arregalarem ao ler, mas ela, com a discrição de uma profissional, apenas assentiu e guardou o pacote no bolso. 2 dias depois, Beatriz me ligou em um horário que sabia que eu estaria sozinha. Madrinha, o resultado chegou. A sopa continha doses baixas, mas contínuas, de um benzodiazepínico. Um sedativo forte que causa sonolência, confusão e perda de memória. Ela está te dopando. O plano está em andamento. Precisamos agir. O plano de Beatriz era audacioso. Você vai piorar, madrinha. Vai ter uma crise de confusão na frente do Marcos. Vai dizer que não o reconhece, que está vendo coisas. Vai forçá-lo a chamar um médico. E eu já sei qual médico ele vai chamar. Beatriz havia investigado. Descobriu que Letícia tinha um primo, o Dr. Renato, um clínico geral com fama duvidosa. Seria ele o médico que atestaria minha incapacidade. Na noite de sexta, eu comecei minha atuação. Quando Marcos chegou do trabalho, comecei a gritar, dizendo que havia um homem estranho em casa. Ele ficou apavorado. Letícia, com sua calma sinistra, disse: eu te avisei, amor. Ela está piorando. Precisamos chamar meu primo Renato. Ele sabe como lidar com esses casos. Renato chegou em menos de 1 hora. Ele mal me examinou. Apenas fez perguntas capciosas, tentando me induzir ao erro. E eu errei, de propósito. Disse que estávamos em 1985, que meu marido ia chegar a qualquer momento. No final da consulta, ele se virou para o casal. O caso é sério. É um quadro de demência avançada. Eu vou preparar um laudo. Com isso, vocês podem entrar com o pedido de interdição e cuidar do patrimônio dela. Era a senha. Enquanto ele dizia isso, eu apertei um pequeno botão de pânico que Beatriz havia me enviado por correio, um dispositivo que enviava um sinal de emergência para o celular dela. E que patrimônio seria esse, doutor? Perguntou uma voz firme da porta. Era Beatriz, que havia entrado na casa com a chave que eu deixei debaixo do capacho. Ao lado dela, 2 homens altos. E quem é você? Se perguntou Renato, arrogante. Sou Beatriz Neves, advogada da senhora Margarida Andrade. E estes senhores são da polícia. Doutor, o senhor está sendo preso em flagrante por falso testemunho e participação em uma conspiração para aplicar um golpe. E você, Angélica? Disse Bia, virando-se para Letícia. Ou devo dizer, Letícia, a sua farsa acabou. A máscara de Letícia caiu. O rosto dela se contorceu em uma máscara de ódio e pânico. Marcos olhava de uma para outra, o cérebro finalmente processando a magnitude da traição. Do que vocês estão falando? Angélica. Ele gaguejou. Beatriz jogou sobre a mesa de centro uma cópia impressa da matéria de jornal com a foto de Letícia Angélica. Sua esposa, Marcos, é uma estelionatária profissional e ela estava te usando para dar o mesmo golpe na sua mãe. O mundo de Marcos desabou ali, na minha frente. A cuidadora perfeita era uma criminosa. A doença da mãe era uma farsa. E ele, o filho amado,
Era apenas o peão em um jogo que ele nunca entendeu. O que se seguiu foi o desmoronar de um castelo de cartas. Letícia, ou melhor, Angélica, foi presa. As provas eram esmagadoras. O laudo toxicológico da sopa, a gravação da consulta do primo médico, que também foi preso, e todo o histórico de fraudes que Beatriz desenterrou. Diante da possibilidade de pegar uma pena longa, ela confessou tudo, inclusive como seduziu e manipulou Marcos, vendo nele o alvo perfeito, um homem carente, com uma mãe idosa e financeiramente estável. Marcos foi o que mais sofreu. A humilhação de ter sido enganado, a culpa por ter sido cúmplice, mesmo que por omissão, na tortura da própria mãe, o destruíram. Ele entrou em uma depressão profunda. O processo de divórcio foi rápido e silencioso. Ele não quis nada, apenas a vergonha. Eu, que deveria odiá-lo, senti uma compaixão imensa. Ele não era mau, era apenas fraco, cego pela necessidade de ser amado por alguém que o via apenas como uma ferramenta. Nossa relação hoje está em reconstrução. Ele vem me visitar todos os domingos. Não traz mais flores, traz o silêncio de quem sabe que errou e a presença de quem está tentando, dia após dia, merecer o meu perdão. Eu não o perdoei com palavras, mas o perdoo com meus gestos. Uma xícara de café, uma conversa sobre o tempo, a aceitação da sua presença. O tempo dirá se a confiança poderá ser reconstruída. Após o escândalo, vendi a casa. As memórias, boas e ruins, estavam impregnadas naquelas paredes. Comprei um apartamento menor, mais claro, com uma varanda onde o sol bate pela manhã. E usei parte do dinheiro para criar algo que desse sentido à minha dor. O Projeto Margarida, um serviço de apoio jurídico e psicológico gratuito para idosos vítimas de abuso familiar. Beatriz é a coordenadora jurídica do projeto. Juntas, transformamos minha história em uma arma para proteger outros. A lição que aprendi, no fundo da minha tigela de sopa envenenada, é que a maior vulnerabilidade não é a idade ou a doença, mas a confiança cega. O amor não nos dá o direito de nos anularmos. E, às vezes, a desconfiança não é um sintoma de paranoia, mas um ato de autopreservação. Minha nora tentou me apagar com uma colher. Mal sabia ela que, em meu silêncio, eu estava afiando a faca da verdade. Uma faca que, no final, cortou as correntes que me prendiam e me libertou para a vida que eu realmente merecia. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.